queridos irmãos internautas que nos acompanham na noite de hoje, uma boa noite. Que o amor do Cristo nos ampare, nos acompanhe em todos os momentos em que iremos nos debruçar sobre esse tema que, a princípio, já nos coloca diante de uma dualidade. Porque estamos falando de cartas e além disto, estamos nos referindo de que elas são cartas do além. Para a compreensão humana, o exercício das mensagens, de se trazer mensagens na sociedade, é um exercício puramente intelectual, daquele que, em querendo direcionar ao outro um pensamento, uma sugestão, uma informação que seja, o faz direcionado pelo seu íntimo em direção àquele que é o destinatário da correspondência. Quando falamos de mensagens do além, estamos nos referindo, logicamente, a uma ampliação dessa possibilidade de comunicação. Somos claramente evocados à ideia de que existem dois planos da vida e que estes dois planos são passíveis de comunicação. Na nossa compreensão, na compreensão espírita, porque já acostumados a lidar com estes elementos, sabemos e somos imediatamente levados à compreensão do fenômeno mediúnico, em suas mais diversas especificações, mas na noite de hoje, em particular, queremos nos referir a cartas e num sentido mais específico ainda, cartas de consolação. Porque é evidente que estamos trabalhando com a ideia de que o próprio Espiritismo, enquanto doutrina, é obra de cartas do além. O próprio Kardec, ao reunir os elementos propiciadores à definição de todas as leis que estão estabelecidas no livro dos Espíritos, na codificação espírita, ele faz reunir ali, através de uma bem elaborada sequência de perguntas, as respostas que chegam do plano espiritual. E neste sentido, quando falamos de doutrina dos Espíritos, estamos falando de doutrinas que resultam de cartas do além. Mas se é de fato possível realizarmos este contato sublime entre esferas diferenciadas, o que esperamos recolher deste contato sublime? O que nos faz recorrer à ideia de que os espíritos que estão, portanto, num plano não alcançável pelos nossos, pelo menos para os que não são médiuns, pelos nossos sentidos comuns, pela audição, pela visão, se não podemos alcançá-los com a nossa visão e nossa audição, somos remetidos à ideia de que alguns são portadores desta possibilidade de comunicação. E este ser específico, não é, que nos possibilita este contato, o médium, é, portanto, alvo de uma reflexão profunda, porque nós podemos inquirir dos médiuns a sua capacidade, podemos imaginar como ela se dá, podemos realizar pesquisas científicas sobre como se deu e se dá as comunicações espirituais. E isto, largamente, ao longo dos tempos, foi realizado. Há muito tempo que se realiza investigações deste tipo. Mais recentemente, há uma tese desenvolvida sobre as comunicações de Chico,
Xavier, trazendo a compreensão daquilo que foi resultado de várias e várias décadas de mediunato incomparável. E quando pensamos na figura de Chico, pensamos na figura amorosa, carinhosa, caridosa, mas profundamente voltada à consolação. Porque se é verdade que da obra de Chico Xavier nós podemos recolher elementos que nos dão amparo a pesquisas científicas que hoje se realizam, como por exemplo na obra que André Luiz psicografou através de Chico Xavier, há elementos que estão suscitando até hoje pesquisas confirmando aquilo que André Luiz trazia nos anos 40 através da psicografia de Chico Xavier. Eram cartas do além e nos informavam, nos traziam luzes sobre o desenvolvimento científico, sobre a compleição humana, sobre a fisiologia humana, sobre aquilo que resultava dos mecanismos de comunicação daquilo que consideramos além, ou seja, do plano espiritual, com nós outros que estamos na carne. Quando ele desvenda o papel dos médiuns, os contatos que são estabelecidos com os médiuns e como era que se davam estas comunicações, nos traz um relato amplo, rico, vigoroso para os nossos estudos mais aprofundados. Mas nem mesmo isso é o elemento central que queríamos trazer para a noite de hoje, embora rica de considerações, nos permitiriam fazer várias outras palestras sobre esse tema. Poderíamos falar sobre os romances históricos mesmo de Chico, aquela fantástica imersão em um mundo cristão do passado, quando nos remetemos às obras de Emmanuel, referindo-se ao tempo de Jesus, e passeamos por aquelas comunidades na Palestina, em Roma Antiga e em outras regiões do domínio do Império Romano, e somos transportados aos primeiros momentos do exercício da cristandade e somos como que evocados a uma lembrança distante que está dentro de nós, porque somos vinculados a essas lembranças também, seja porque estivemos lá ou porque essas lembranças, em nos sendo repassadas, nos dão conta de muito daquilo que hoje somos, como conquista que amealhamos ao longo dos tempos. Mas nem mesmo isso seria o elemento central de nossa investigação. Porque é verdade que o próprio Evangelho nos coloca nos limites da interpretação mais profunda deste contato espiritual, que muitos, em se acercando do Velho Testamento, da lei mosaica, adverte que era recomendação de Moisés de que não houvesse comunicação com os mortos. Mas foi ele mesmo que veio junto com Elias para realizar a conversação extraordinária com Jesus no Monte Tabor. E esta é a senha indiscutível que o Evangelho do Cristo nos traz para esse contato edificante que nos traz até hoje consolação para muitos corações que ainda não despertos para a realidade espiritual alcançam, através da mensagem espírita, o despertamento de si mesmo, o despertamento para uma realidade que transcende a essa vida material, das pequenas coisas, das conquistas passageiras, e somos remetidos a algo mais profundo, porque afinal de contas, alguém que perde um ser querido, um filho, um pai, uma mãe, a esposa, o esposo, é defrontado com uma dor imensa. A saudade, para alguns a melancolia profunda, outros entram em desespero e em depressão.
e vão buscar auxílio naquilo que os ampara. Se são de alguma religião, professam alguma religião, é ali que vão buscar amparo. Outros descrentes irão buscar amparo nas medicações, nos receituários médicos, na psicologia, na psiquiatria, ou chegam mesmo a serem levados para as ações intempestivas que muitas vezes os levam ao abandono da própria vida. Eis porque a importância dessas mensagens espirituais que nos chegam como revelação de que a vida continua. E como a vida continua, é preciso dar conta de atender a estes corações despedaçados, que amargurados se defrontam com o esquife, como nos relata Emmanuel. Não há dor maior do que aquele que se defronta diante de um esquife com o corpo enregelado de um ente amado. É alguém que já não tem mais o olhar fixo, o sorriso aberto daquele ente tão querido. E que, portanto, é esta a dor mais profunda a merecer das mãos generosas, dos corações generosos, o amparo, o auxílio, o carinho. Quando trazemos aqui estas reflexões, nos lembramos do trabalho de Chico e das milhares de correspondências do além que trouxeram alento, consolo, esperança e renovação da alegria de viver para tantos corações amargurados, tantas mães desesperadas que ali chegavam para aquelas reuniões com centenas de pessoas e aquele grande coração do Chico, em recepcionando as mensagens daqueles que eram possível, porque ele afirmava, elucidando diante de tantos corações, solicitando aquela carta, aquela correspondência, de que o telefone sempre tocava a partir do lado de lá. Era preciso que houvesse condições propícias a que os espíritos se comunicassem para que ocorressem as comunicações. Mas alertava. Mas é bom ficar próximo do telefone. No sentido de que, em que pese, é de lá que toca o telefone, é importante que a pessoa conviva, procure uma casa espírita séria, onde médiuns sérios realizem trabalhos, para que estas comunicações se façam, porque ali o ambiente propicia as condições para, em havendo a possibilidade, se realizar aquelas cartas. O interessante do trabalho de Chico, que foi absolutamente singular pela qualidade, pela quantidade de cartas endereçadas, pelo impacto que causou em vários corações espíritas e não espíritas. Quantos testemunhos! Aquele pai judeu, estraçalhado com a morte do seu filho, que vai ao encontro de Chico, como convite dos amigos, e se encanta com 70 páginas que lhe são endereçadas, com detalhes, com características. Ele disse: é meu filho. A sua crença, tudo que ele acreditava até então, não lhe permitia entender ser possível isso, mas era o seu filho. Todas as informações ali contidas falavam daquele coração que era caro ao seu próprio coração. Como desconhecer isso? E tantos outros relatos de católicos, de evangélicos, de descrentes, que diante daquelas correspondências, e o mais extraordinário delas,
mudaram completamente a sua vida. Falo isto como pai que teve também que passar pela situação de um filho ter que retornar à morada do nosso pai. E que por isso mesmo sei da importância de recolher uma carta do filho amado. E por isso mesmo nos movimentamos, nós e outros pais e mães, para realizar um movimento em torno dos pais e mães, dos filhos, de todos aqueles que se sentem abatidos por aquilo que consideram a perda do ente querido. Existe perda, efetivamente, mas uma perda do contato físico, da convivência, do sorriso, mas sabemos que não estão perdidos os laços, que nos vinculamos amorosamente, que eles nos acompanham, se estão em condições de liberdade e de franco trabalho. No plano espiritual, nos acompanham amorosamente, nos ajudam, nos visitam e são por nós visitados se também nos mostrarmos em condição disso. E os relatos que transmitem essas informações são absolutamente consoladores. Tive a oportunidade de acompanhar uma caravana e vi um salão imenso como esse, cerca de 600 famílias, aguardando uma carta de um filho, de uma filha, do marido, da esposa. E eu ficava a imaginar como estavam aqueles corações e passei a percorrer por aquele ambiente. E a coisa mais extraordinária que eu vi é que estes ambientes se traduzem numa solidariedade em absoluto. Que aquele que não tem a carta se sente profundamente feliz porque o outro recebeu a carta. E essa é uma característica maravilhosa. Com Chico acontecia a mesma coisa, havia aquele conjunto de pessoas e logicamente que não poderiam ter cartas para todos, tinha algo em torno de umas 10 cartas, mas aquelas mães que se viam consoladas mudavam a sua vida e aquelas outras que mesmo não tendo sido contempladas com a carta, se sentia contemplada de alguma forma porque via como aquela carta tinha transformado aquela companheira ou aquele companheiro que tinha recebido a missiva. Isso é algo de extraordinário, porque eu vi e acompanhei uma mãe. Era uma mãe, ela era católica, o marido dela, alguém descrente, o seu filho também descrente. Eles tinham 2 jovens e um deles, se não me engano, 25 ou 26 anos, acordou sem ter nenhuma doença, desencarnado. Era um jovem forte, alegre, fazia esportes e tudo mais, 25, 26 anos. No outro dia você encontrar o seu filho nessas condições. Eu sei bem o que é que isso significa. É uma dor profunda, mas eu sou espírita. Ela não tinha a base de sustentação para isso. E mais, o marido descria de tudo. E mais ainda, achava inconcebível a ideia de Deus e aquela dor. A ideia de Deus e a morte do seu filho. Estava desesperado. Quando os encontrei pessoas absolutamente destruídas. A mulher fazia de tudo. Já tinha levado eles a um centro espírita, a outro, e fazia com que ele acordasse, despertasse para a ideia de que seu filho, a despeito de qualquer coisa, não haveria de ter sido abandonado por Deus.
Mas aquele homem em particular era um homem destruído. Quando vi a sua face, eu vi a face de um homem destruído. E qual não foi a minha surpresa? Que a primeira carta que foi lida era destinada para esse casal. E eu olhei imediatamente para aquele rosto do homem. A mulher estava surpresa, certamente, mas era o choro e a alegria. Mas aquele homem, eu estava olhando a cara dele, como ela se desconstruía naquela descrença, aquela dor ia se colocando numa dimensão de surpresa, porque ali vinham os dados, a revelação de singularidades que só era possível a eles reconhecer. Como transformou-se o rosto daquele homem. E ao final da correspondência eu fui até eles para abraçá-los, cumprimentá-los. E ela me dizia: estou tão feliz, mas eu estou mais feliz por causa dele, porque ele não acreditava em Deus. E ela ficava dizendo: está vendo, está vendo, está vendo? E eu olhava para ele e ele um tanto quanto abismado diante daquilo. É uma coisa nova, mas o que ele poderia dizer diante daqueles dados? E ele sorria e chorava e me abraçava. Era um homem em desespero. A mulher tinha medo do que ele poderia fazer, tal a dor que ele carregava. Mas aquela carta mudou a vida deste casal. E ela dizia, ela era católica, fazia 6 meses que o seu filho tinha desencarnado. E ela dizia: até hoje estou de luto, mas hoje eu vou tirar o meu luto, porque o meu filho está vivo e ele está feliz, e ele nos visita. Meu filho está vivo. Uma carta do além. Quanto bem faz uma carta do além, quando ela é movida pela boa vontade, pelo desejo sincero da consolação, como ela altera o rumo das existências. Nesse grupo que foi formado aqui, por iniciativas, lógicos, da Associação Espírita, mas não para espíritas, porque vão a este grupo várias pessoas de várias religiões, até quem não tem religião, mas se reúnem na AME, de 15 em 15 dias, aos sábados. E estou dizendo para que aqueles que conhecem, pais, mães, alguém que está passando por uma dor profunda, se dirijam à AME nos sábados à tarde, porque lá se reúnem um grupo de mães e pais, filhos e filhas, que vão para conversar sobre suas dores, para dialogar. Porque um dia desses chegou uma senhorinha e disse: eu hoje juntei os meus remédios, eu ia me matar de tanta dor, mas decidi vir a este encontro. E ali participando e ouvindo as dores dos outros que eram comuns, porque aquele que sente a perda do filho querido se imagina inicialmente abandonado por Deus e diz: por que eu? Porque está tão envolvido na dor que não enxerga ao seu lado as outras dores, que outras pessoas também passam por dores. E neste sentido, quando a pessoa abre o seu coração para receber as outras impressões, ela se vê irmanada. E quando ela consegue enxergar que a despeito da dor existe fé, existe confiança, ela se sente sustentada. E quando ela se percebe que além disso, existem corações que estão dispostos a ir ao seu encontro para abraçá-la na sua dor, ela encontra Deus. E é esse o desafio que cada um de nós temos ao lidar com essa preciosidade que é a doutrina espírita. E quando falamos mais direcionadamente aos médiuns, temos que alertá-los para o imperioso daquilo que é conferido
como responsabilidade aos que se engajam na tarefa mediúnica, que é o de fazer o bem, indistintamente. E quantas vezes, por absoluta incompreensão do alcance daquilo que uma mensagem pode transformar a vida dos outros, muitas vezes, mesmo aqueles que são portadores da mediunidade, se escondem no conforto de imaginar-se dizer: eu não tenho bem certeza, eu não sou muito confiante na minha mediunidade, e aí não vão em direção daquele coração ansioso pela mensagem. Precisamos nos aperfeiçoar. Se ainda não nos sentimos seguros, continuemos a estudar, continuemos a laborar na esfera espírita, para que nos fortaleçamos como médiuns, como instrumentos, para que o nosso serviço alcance o coração dos necessitados. Estamos assistindo a muitas dores. Mais recentemente, quantos e quantos casos de suicídio, quantos e quantos casos de desesperança e de depressão. Precisamos estar habilitados, seguidores do Cristo que desejamos ser, para atender a estes corações despedaçados, que estão procurando uma mensagem alentadora ao seu próprio coração. Outro dia, vi em um desses centros espíritas, porque houve uma reportagem, a Globo fez uma reportagem, aquele Profissão Repórter, e seguiu algumas caravanas dessas que vão em direção aos centros espíritas para que ali pudessem receber uma carta. E havia uma mãe que o repórter vinha perguntando a ela sobre por que é que ela fazia aquele trajeto. Era uma viagem que ela realizava, e ela disse: porque eu preciso. E ela já havia recebido 5 cartas, 5 correspondências, mas seu coração estava destroçado. Ainda era um coração amargurado. E ela dizia para o repórter: é difícil isso que você está fazendo, né? Talvez seja essa a sua reportagem mais difícil, porque ele estava acompanhando a dor dela e o rosto dela. E quando veio a carta, a correspondência, aí vinha o jovem a dizer: minha mãe, estou inquieto com este seu rosto marcado por tanta dor. Minha mãe, não pense no suicídio, não pense em tirar a própria vida. E falava então a ela de tudo o que lhe aguardava se ela convivesse com aquela dor, com a resignação, porque ele estaria de braços abertos para ela, mas que seria muito difícil o contato deles, caso ela tomasse essa iniciativa. Uma correspondência do além, que tocando aquele coração, a refez para que não tomasse atitudes intempestivas que poderiam afastá-la ainda mais do coração amado. Quantas e quantas maravilhas podemos registrar a partir de correspondências do além, alentadoras, consoladoras, que abrem uma perspectiva inteiramente nova para os que se debruçam sobre a dor. E não só para os momentos dos desencarnados, porque em muitas circunstâncias nós encontramos pessoas muito com vontade de auxiliar, sem dúvida. Quando passei pela dificuldade de ver o meu filho internado numa UTI depois de infartado, e muitos dos que aqui estão acompanharam aquela situação, nós tivemos uma dor profunda, principalmente em função
de que algumas decisões teriam que ser tomadas no campo médico, se iríamos transferi-lo daqui para Recife, o que é que isso ia significar, porque afinal de contas uma mudança poderia significar a própria desencarnação antecipada. Eram todas decisões muito graves a serem tomadas e muitas sugestões do campo médico, no campo dos amigos, até mesmo de algumas informações mediúnicas que nos chegavam. E a tal ponto que nós temos um grupo de estudos espíritas e nós não podíamos ir para esta reunião do nosso grupo de estudos, porque estávamos envolvidos no acompanhamento de nosso filho. E naquela noite eu reuni-me com Márcia, como sempre fazíamos em todos os dias daquele nosso deserto. E nós ficamos a fazer o evangelho do lar e a orar, e Márcia veio com a inquietação e dizia: meu filho, o que devemos fazer? Será que devíamos levar para lá, para cá, no campo médico, no campo espiritual? A quem devemos recorrer? E aquela inquietação, há um ponto em que eu, depois da oração, disse: Márcia, o médico de André é Jesus. O médico de André é Jesus e ele está certamente cuidando para que tenha o melhor tratamento. Aquietemos os nossos corações. E nesta oportunidade estava sendo realizada a reunião lá na casa, eu acho que de o Alisson, né? Na casa de Alisson, e naquela oportunidade um espírito muito querido que se corresponde conosco e orienta os nossos trabalhos, nos trouxe uma das mensagens mais bonitas que eu já recebi, não só pelo conteúdo, mas porque era uma carta direcionada para o nosso momento. E ela dizia: caríssimos amados, amadas, caríssimas, a palavra do dia, de todo dia, de ordem segura e necessária é resignação, acompanhada da serenidade e da fé. Não lhes rogamos entendimento e compreensão pelo momento, pois lhes reconhecemos a imaturidade que ainda lhes é própria, dado o grau de aprimoramento a que são constrangidos vivenciar. Em assim nos posicionamos, conclamamos a todos para unir os pensamentos e os corações num só tom de amor pelo jovem, em espírito, o André, nesse momento, em situação absolutamente resguardada de perto pelos vanguardeiros do Mestre de amor infinito. Mantenhamos acesa a chama da esperança e da confiança na providência divina, que não nos abandona nas trilhas evolutivas. Respeitemos o momento precioso do jovem, sem levantar questionamentos desnecessários. Auxiliemos os amorosos pais da terra, cuja relação de amor se perde na poeira dos tempos. Sigamos orando e rogando forças a Deus. Sigamos honrando o dom da vida, a oportunidade de resgatar as dores em ascensão. Rogando seja Jesus, o médico verdadeiro, a nos assistir de perto, o querido André. Somos sempre o servidor mais humilde, Amadeus. E imediatamente os amigos mandaram aquela mensagem. Hoje tem essa coisa de WhatsApp, chegamos rapidamente com a mensagem, e nos tocou profundamente o coração aquela mensagem, porque estávamos inquietos. E eu tinha acabado de dizer a Márcia: Márcia, Jesus cuida de André. E Amadeus de lá falava que ele estava amparado. Eu digo amparado espiritualmente, o resto é tudo por misericórdia divina. Acompanhemos tudo o que ocorre no plano da medicina e confiemos em Deus. Tudo o que ocorrer, ocorre conforme a sua vontade. Mas nos sabíamos tão amparados,
tão amados, profundamente amados, a tal ponto da espiritualidade se dignar a nos dirigir uma carta com este teor, para nós outros que nos sentimos tão inferiores, para merecer esta correspondência. E logo em seguida, mais adiante, tivemos o nosso querido André. Eu fui, como eu disse, a esta reunião lá nas proximidades de Olinda, e uma coisa interessante desta ida, eu tinha acabado de fazer palestra aqui, peguei a estrada e fui para passar a noite no outro dia e ir para esta reunião, a convite dos amigos, e vamos. Eu digo, tudo bem, vamos. São tantos convites que vai ver que André vai me comunicar alguma coisa por lá. E eu fui a esta reunião, e quando cheguei lá, uma multidão de pessoas esperançosas, um ambiente muito agradável, com muitas árvores e tudo mais, e começou as músicas, porque tem que ser assim, músicas, criar um ambiente favorável para que as correspondências se façam. E naquela oportunidade em que o médium começava a fazer as suas psicografias, eu me transportei. Não sou médium ostensivo, mas sou muito intuitivo, e naquele momento eu fiz uma conexão muito profunda. E eu vendo aquelas árvores, de repente me senti que as árvores não eram aquelas árvores, eram árvores como se estivéssemos nos Alpes austríacos. E eu fiquei muito impressionado, de repente registrei, lá na frente, tinham alguns jovens caminhando, e ele se virou para mim. E quando virou-se para mim, com aquele sorriso, veio em minha direção e me abraçou, e eu fiquei absolutamente encantado com aquele abraço. Abraçamos, e ele se retira e volta. Aí eu disse, meu filho, quer dizer que não vai ter correspondência, né? Aí eu senti ele me dizer, não, pai, eu não quero dizer isso não. Aí se virou para mim e mandou um beijo, assim. E eu fiquei extasiado com aquilo ali. Aí de repente, Márcia, o que aconteceu com você? Eu disse, nada, não vou te dizer nada. Não queria dizer nada a ela para não criar expectativas. Mas fiquei com a certeza que ele ia escrever, pelo que ele disse. E aí, a primeira carta foi aquela que eu falei para vocês. A segunda carta foi de André Miranda. E ele vinha para nos falar novamente sobre as coisas que são fundamentais de serem ditas. E ele dizia, eu quero dizer o óbvio para o meu pai, o tão esperado para a minha mãe, eu quero dizer que estou vivo, e tão plenamente vivo que meus pensamentos ganham uma velocidade impressionante. E ele queria falar sobre a realidade espiritual que vivenciava, porque ele dizia, painho, é verdade que algumas colônias espirituais se assemelham muito àquilo que temos na terra, mas aqueles que conhecem do amor do Cristo vivem em outro ambiente, muito difícil para eu explicar agora, mas me prometeu que voltaria para fazer outra comunicação. Mas estava radiante e mandava mensagem para um, para outro, e era ele, porque em nossos corações e todas as informações que chegavam, era ele. E eu fiquei impressionado, não por isso, porque eu já tinha tido outras comunicações referentes a André, inclusive aqui mesmo, antes de uma palestra, mas fiquei tão contente porque ele falou ao coração de uma amiga dele, uma amiga muito querida dele, e ele dizia, olha fulana, Cicrana está boazinha, viu? E eu
Digo, eu não conheço essa pessoa, eu vou me informar e tudo mais. E aí cheguei para essa amiga dele e ele disse, e ela me disse, mas professor, ela me chama de professor porque eu fui professor dela, mas professor, essa semana, eu passei a semana todinha pensando na minha avó, não é? E eu dizia, mas eu queria tanto ter informação, e ela é católica, eu queria tanto ter informação da minha avó, e quem me trouxe informação foi André, não é? E ele falava do muito carinho que tinha por ela venceu um câncer e tal, e ela dizia, aqui eu falo de você como exemplo de superação. Uma coisa magnífica, que o médium nunca poderia ter sabido nenhum desses detalhes, dessas coisas, né? E mais ainda, posteriormente, em outra comunicação, ele me falou, painho, era a minha correspondência, e eu só não pude falar mais, porque o médium não tinha, como a gente poderia dizer assim, eu estou dizendo, não a palavra dele, estou falando na minha palavra, assim, né, para explicitar. É como se a formatação, né, do médium não fosse para aquilo que ele estava querendo dizer, ou seja, sobre a realidade espiritual, os mundos espirituais, mas mais para a consolação. Então, quando ele percebeu isso, direcionou mais o seu registro para a consolação. Mas eu estou dizendo isso aqui para vocês e me lembrando de outra experiência extraordinária dessas que a gente tem acompanhado. Uma amiga muito querida, que não pode estar aqui hoje porque teve outros compromissos. Também Márcia, como a minha Márcia Nascimento. E teve também o seu filho, né, quando tinha 24 anos, também desencarnou rapidamente. E eu tive a oportunidade de ver uma psicografia que chegou para ela. E essa psicografia foi muito interessante de observar, porque quando foi feita, a médium olhou assim e disse, tem alguma coisa errada aqui. E disse para Márcia, Márcia, você teve outro filho? E Márcia disse, não. O filho que eu tive, que desencarnou, foi Felipe. Ela disse, olha, ele está falando aqui para você e tal, mas a assinatura que ele está me dando, o nome que ele está me dando é outro, Harry. E aí ela deu um sorriso, né, e tal. Nenhum de nós sabíamos, todos amigos, ninguém sabia que na infância ele, nas brincadeiras de criança, por algum motivo, tinha sido, que eu não me lembro mais o que era, ficou com esse apelido de Harry, e só quem sabia eram os pais e ele, e foi uma forma dele dizer que era ele verdadeiramente que estava enviando a comunicação, né? Então esses relatos são para nos trazer a imensa importância das correspondências que chegam aos corações sofridos, amargurados, despedaçados. Quanto bem faz receber uma correspondência. Para mim faz bem, que sou espírita, e digo logo a André, meu filho, não desista nunca de mandar uma correspondência, querendo mandar, continue mandando, que eu estou recebendo, o correio está, eu fico sempre perto do telefone, mas falo em particular como um chamamento aos nossos irmãos médiuns, para que nunca desistam, insistam sempre em se aperfeiçoar, em melhorar a sua capacidade de cognição, de entendimento, para que tenham condições de abraçar os corações tão necessitados dessas comunicações. Voltando a Chico, teve um dos casos em que ele fez uma psicografia e chamou muita atenção de Divaldo esse caso, porque naquela oportunidade Divaldo também estava realizando psicografias junto com o Chico, e uma multidão esperando, aguardando. Divaldo fez a dele, Chico fez outras tantas, mas uma dessas ficou registrado porque havia um jovem que tinha sido, que desencarnou,
e naquela oportunidade por AIDS, né? E era uma doença que naquela época tinha essa característica muito do preconceito, né? Da dor imensa que causava, não só pela morte, mas também pela vinculação a um preconceito que se estabelecia. E o caso tinha sido então estabelecido, estou já contando o caso em si, de que, descoberta a doença, o pai ficou assustado com aquela situação, e o jovem tinha ouvido o pai falar para a mãe: mas olha, eu não vi nenhuma picada dele, ele não tinha um comportamento com drogas e tudo mais, ele devia ter um comportamento sexual muito desvairado e tudo mais, né? Então essa era a impressão do pai, e aquilo tocou profundamente aquele jovem, né? Não é que o pai o rejeitou, não teve absolutamente disso, tratou dele, mas ficou com aquela impressão e nunca teve a possibilidade de falar ao filho daquela impressão, e o filho nunca teve a oportunidade de dizer ao pai sobre aquilo. Até o momento em que Chico faz a psicografia e relata, o jovem relata: meu pai, o meu comportamento sexual era ético. Sabe aquela operação que eu fiz em tal oportunidade? Pois bem, foi ali, eu tomei uma transfusão de sangue e tal, e foi por isso que aconteceu tal coisa e tal. E impressionou, além de tudo, a Divaldo, foi a alegria daqueles pais, não só por saber, né, da vida continuava para aqueles filhos, naquele filho, mas também por sabê-lo com um comportamento como eles imaginavam que ele tinha, né? Que não era desvairado, né, na sexolatria e tudo mais, mas que tinha tido a infelicidade na operação de receber uma transfusão que já estava contaminada com o vírus, né? Então isso, às vezes, a gente não se dá conta do quanto cartas do além, consoladoras, modificam a vida das pessoas. Quero, nesse instante em que viemos aqui mais do que fazer uma palestra, conversarmos, batermos um papo sobre este assunto tão candente, tão importante para os dias de hoje, de fazer com que pensemos a atividade espírita com um alcance impressionante que ela consegue registrar. Porque, como diz Emmanuel, muitas religiões falam de que a vida continua, mas só o Espiritismo oferece a prova, oferece a informação de como vivem, como estão, como prosseguem os nossos entes queridos. Isso é uma coisa extraordinária do Espiritismo, porque muitas vezes a gente vê de um pai católico, de um pai protestante, eles não estão com o pai, mas estão com o pai sem nenhum alento, porque não há ideia de que prosseguem, e mais do que prosseguem, nos acompanham, estão próximos de nós, que quando dormimos, entramos em contatos com eles, nos abraçamos, não o abraço que realizamos aqui na carne, mas nos abraçamos em espírito e permanecemos unidos, profundamente unidos. Muitos me encontram, particularmente na universidade, que é um ambiente propício do materialismo, um ambiente propício da descrença, né? A universidade, infelizmente, ainda é marcado por isso. E as pessoas, às vezes, uns acham, esse é meio louco, ou então dizem que eu tenho uma fé, né, muito robusta, porque diz, ele passa aqui e passa alegre, passa feliz. Essa daqui sabe que eu não poderia ser diferente. Na hora do velório do meu filho, como é que eu poderia estar chorando se ele se fez presente e se comunicou conosco? Não tenho como dizer-me infeliz,
tenho a dor da saudade. Me abate, aqui e ali, não poder ter a companhia amorosa do meu filho. Mas as cartas do além, as mensagens que nos chegam, é um alento, um conforto, um estímulo para continuarmos. O lado mais impressionante no registro que se faz de cartas de consolação, e há teses que foram feitas sobre as mensagens recolhidas por Chico Xavier, agora mesmo foi feita uma tese sobre as mensagens de Fernando Bem, há teses as mais diversas, sobre as mensagens de Divaldo, não necessariamente de consolação, retratando características A, B ou C, mas as de consolação de Chico tem sempre uma característica: o Espírito sempre vem a informar, eu estou vivo. Ele tem a necessidade de nos informar como está vivo, e nos informa como é essa vida no plano espiritual. Isso é magnífico, sabermos da continuidade e como ela se expressa, e como se expressa em serviço, em apoio, em ajuda a nós mesmos. E como nos encontramos no plano espiritual. Eu já estive com meu filho realizando palestras no plano espiritual, junto com ele. Olha que coisa interessante. São as cartas do além. Ele que me leva, né? Porque eu sou pesado. Para ir tem que ser com ajuda espiritual muito grande. Mas realizamos, nos encontramos, nos abraçamos. Cartas do além. Bênçãos à doutrina espírita, porque a coisa mais extraordinária daqueles corações que foram tocados pela mensagem espírita é que as suas vidas se transformam. E a pessoa que teve um filho com tal característica e que rapidamente, ou na imaginação dele mais rápido do que deveria, desencarnou, porque nada é antes ou depois do que é correto e justo, porque Deus é plenamente justo, a sua justiça é perfeita. Mas nós achamos, foi tão cedo, né? Aí, em homenagem a esse filho, nós realizamos algo. Não é assim? Quantas pessoas que dizem, aí abrem de repente, em função de uma mensagem recebida, um senhor empresário em Minas Gerais abriu um hospital de amparo. As mães que iam para maternidades infectas e tudo mais, e eles recebiam com todo o trato adequado, né? Outro que realiza um trabalho no campo cultural, outro que realiza um trabalho no campo de assistência social. Eu sei que meu filho André, na sua mensagem, disse: Painho, abrace a todos os sofredores que lhes procurarem e que encontrarem pelo caminho. Espero ser digno, meu filho querido, da tua mensagem, de poder abraçar os corações que nos chegam aflitos, buscando notícias do além. Que a tua notícia, que o teu abraço, que a tua carta ofereça refrigério à alma de outros corações que nos assistem neste momento. Bênçãos e luz a todos que exercem a atividade mediúnica e ofertam-se também em bênçãos para os seus irmãos necessitados. Neste sentido, queria, neste momento, agradecer e solicitar que todos possamos rogar em vibrações, bênçãos e luzes a todos os médiuns que com boa vontade se transformem em ponte a levar esperança aonde há desespero, a levar o conforto aonde existe a dúvida, levar a certeza da imortalidade e a certeza do reencontro.
os nossos queridos nos aguardam no mais além. E de lá nos mandam mensagens, às vezes psicografadas, outras na sonoridade, só perceptível pelo coração amoroso dos que em saudade, rolando lágrimas nos seus rostos, dizem: filho amado, me aguarda, estarei contigo, por ora, sabedor das minhas fragilidades, porfio, seguindo o teu exemplo, respondendo à tua solicitação para mais servir em nome do Cristo, para ser digno de tanto amor que nos chega com tuas mensagens e para ser digno do reencontro prometido. Que o amor do Cristo faça morada nos nossos corações.